Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida, amém? Pode assentar-se quem está de pé, é uma alegria estar aqui, e eu queria doar alguns livros nesta manhã para algumas pessoas. Todo ano eu faço uma faxina na minha biblioteca e dou, às vezes dou para um seminário, dou para alguns amigos. E são livros, ou eu tenho dois do mesmo exemplar, ou eu li um ou duas vezes aqueles livros que estão lá, ou dei uma folheada, né? Todo livro ruim que você lê é um livro bom que você deixa ler. Então eu comecei o livro, se ele não for muito bom, eu deixo pela metade. Eu não vou falar quais são os livros que não são bons. Você vai pela sorte lá, pela iluminação de Deus e pega o que é bom. Quem sabe não foi bom para mim, mas é bom para você também, né? Tem tudo isso. Então você pode pegar o que você quiser lá atrás, ok? Tem alguns, esses são a doação do ano de 2014 para 2015. Então são livros que comprei, outros que ganhei, e vai ficar ali hoje à noite. Pegue um, ok? Se você é casado, pode pegar dois. E pode te ajudar em alguma área. Está lá. Era esse o recado. Vamos para Romanos 3. Romanos 3:10. O pastor Roberto está viajando, então eu vou pregar agora pela manhã e à noite. E à noite eu vou pregar a mesma mensagem que vou pregar agora. Então, é quase que desencorajar você a estar aqui à noite. Se você tem o costume de vir nos dois cultos, já estou te avisando que a mensagem será a mesma, né? A não ser que eu pretendo chegar até o final do dia, se Jesus não voltar até lá, não é? Romanos 3:10 até o 12. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ok? Nós estamos aqui. Esse é o decreto para a nossa vida. Vou ler de novo. Não há justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando o pastor Roberto me falou que a temática do ano das mensagens que devem ser pregadas na igreja tem como base ou como tema central a graça de Deus, isso fez muito bem ao meu coração. Vocês sabem que nesse ano de 2015 a gente assumiu uma responsabilidade paralela à igreja, onde vai exigir boa parte do nosso tempo. Então, basicamente, o meu compromisso com a igreja pode ser mais do que isso, porque eu vou estar por aí, mas eu tenho um compromisso direto com a igreja de estar pregando aqui 2 vezes nos domingos pela manhã, primeiro e terceiro domingo, a não ser em fevereiro, que eu vou estar viajando, vai cair no dia 1º, ele cruza, então vai ser no 2º e no 4º, mas durante todo o ano, no primeiro e terceiro domingo do mês, não tendo ninguém de fora, estarei pregando. E falar sobre a graça de Deus é algo que me faz muito bem. Eu me lembro que no ano de 2002, no ano de 2000, onde eu vivia uma profunda crise na minha relação com Deus, e ela chega a ser muito intensa dentro do seminário. Eu tenho toda uma história ligada à igreja, desde muito pequeno, vivendo igreja, sabendo quem é Deus,
E durante toda a minha infância uma imagem foi construída sobre Deus, de um Deus que não era tão bom assim. A relação com Ele era uma relação de certa forma distante. Ele não era um pai tão amoroso quanto eu desejava na minha infância. E toda essa imagem foi construída até os 12 anos, quando, num processo de mudança, de escutar mensagens das pessoas que falavam sobre Deus, aconteceu na minha vida, e uma nova imagem de Deus foi produzida na minha mente. Eu me lembro muito bem quando era criança, em um culto na igreja, e criança faz muita bagunça quando está na igreja, né? O culto é para o adulto, a criança, a coisa mais séria que uma criança faz é brincar. E a gente estava brincando, e eu me lembro que o pastor saiu do púlpito, era uma igreja grande, e ele desceu as escadas, foi andando, e sentou ao nosso lado. Era uma fileira, estava aí os meus primos, umas 7 crianças, e ele sentou ao lado. A hora que ele sentou, a gente, aquela cara brava, um sujeito sisudo, que nunca viu um sorriso nos seus lábios, aquilo me trouxe um pavor muito grande. E ele era a melhor imagem de Deus que estava sendo construída na minha mente e na minha infância. Quando eu mudei de pastor, a primeira imagem que esse novo pastor produziu em mim foi uma imagem amorosa, graciosa. Depois de escutar a primeira mensagem dele, ele me deu um abraço carinhoso e me deu um beijo. E essa imagem foi sendo transformada daqueles que falavam sobre Deus. Mas tudo isso produziu uma crise muito grande, que dos 12 aos 17 anos eu vivi altos e baixos. Eu tentava ser de Deus, mas na adolescência qualquer coisa me desviava do Senhor. Eu tinha desejo de viver para Deus, mas as altas exigências de Deus não me davam condições de viver para Ele. Foi quando com 17 anos ou eu vivia para Deus ou eu morria, eu não tinha escolha. Um processo duro de conversão, em meio de muitas lágrimas, momento muito difícil. Eu não acredito, porque não é bíblico, que aquele negócio, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso daí não está na Bíblia, a gente cita isso como se fosse um versículo bíblico, mas isso não está na Bíblia. Mas de certa forma foi isso que aconteceu. O amor de Deus foi tão grande que produziu uma dor em mim. Não era Deus querendo me levar à dor, mas o amor de Deus me fez doer em determinado momento da minha vida para que eu pudesse ser dele. Mas dos 17 aos 20 anos, mesmo assim, essa relação com Deus era uma relação conturbada, complicada. Ela não estava bem resolvida. Foi quando eu decidi, em um ano, ler muito sobre a graça de Deus. E dentre muitos artigos e muitas coisas que eu li, eu me lembro de 3 livros que eu li. Eu li Nas Garras da Graça, de Max Lucado. Eu li No Despertar da Graça, de Charles Swindoll. E Maravilhosa Graça, de Philip Yancey. São os 3 livros que eu li, assim, que trouxeram um impacto muito grande naquele ano. E a partir dessas leituras, de uma relação com Deus e da palavra do Senhor, toda uma história da relação com Deus foi mudada. Então, falar sobre a graça de Deus está diretamente ligado à minha história com Deus. São 35 anos vivendo profundamente a relação com Deus da graça. Agora, o que isso significa? O que a gente pode pensar quando a gente olha para Deus na perspectiva de um Deus gracioso? A primeira coisa é que a graça de Deus está descrevendo Deus. É uma identificação de Deus. É uma maneira que Deus decidiu para se revelar a nós. Porque para entender a graça, a gente precisa entender quem a gente é. E Romanos está dizendo que a gente é pecador. Paulo é taxativo quando diz que todos se extraviaram. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que possa produzir alguma coisa boa no mundo. Ele está dizendo
que o Deus da graça está permitindo viver homens e mulheres pecadores. Um Deus santo se relacionando e permitindo viver homens e mulheres pecadores. Aí Lucas, em Atos 17, vai nos falar que em Deus, 17, 28, nele nós existimos, nele nós nos movemos, e nele nós vivemos. Ou seja, o Deus da graça nos permitiu viver, e o Deus da graça nos permitiu viver nele. O que eu estou lhe dizendo nesta manhã é que qualquer coisa que lhe fez estar vivo até agora não foi produção de si mesmo, não foram as boas avaliações médicas que você teve, não foi a gravidez saudável que a sua mãe conseguiu ter em 9 meses, não foi um bom parto, não foi nada disso. O que nos faz viver é o fato de Deus nos permitir viver. E o que nos faz estar vivos através da permissão de Deus é a graça do Senhor. Então nós estamos vivos e vivendo no Senhor. Agora isso enche o coração da gente de confiança. Isso faz a gente ir para a vida de outra forma. O amanhã acontecerá, mas tudo o que acontecerá amanhã não é produto dos seus esforços. É fruto da graça de Deus. Sabe esse filho que você vê crescer em graça e conhecimento? Não é porque você é bom demais e faz esse menino crescer. Esse menino só está virando gente porque a graça de Deus está sobre ele. Sabe o que faz uma igreja existir durante 40 anos? Não são seus bons pastores, ou as boas mensagens, ou toda a estrutura bem feita, os bons projetos, as boas organizações, os bons programas que estão funcionando. É a graça de Deus derramada sobre a gente. Quando isso é entendido, um senso de gratidão desperta em nosso coração. Quando a gente entende a graça de Deus nos fazendo viver, existir, se mover, um senso de adoração parte de nós. A ingratidão não tem mais espaço no coração daqueles que conhecem ou partem do princípio da descoberta da graça de Deus. A ingratidão não existe mais, não há mais espaço, porque a gente começa a ver que tudo que está à nossa volta é fruto do Deus da graça, que o pão nosso de cada dia é uma dádiva de Deus e não uma produção humana na mesa dos seus filhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E quando ele entra na providência, ele fala: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ou seja, o Deus que nos permite viver pela sua graça, é o Deus que nos sustenta pela sua providência, e isso é graça. Amém? Um senso de gratidão desperta no coração daqueles que entendem a graça de Deus. Agora, a segunda verdade, baseada no que Paulo está nos falando na sua carta aos Romanos, é que a capacidade de entendermos o plano gracioso de Deus é resultado do Deus da graça.
Ele está dizendo que você não consegue entender se Deus não gerar a capacidade em você para entender o plano gracioso. Primeiro, a gente vive por causa da graça de Deus que nos permitiu viver. Segundo, a gente entende isso porque Deus nos faz entender isso. Ninguém consegue entender. Ninguém por si só consegue produzir entendimento das verdades de Deus. Ninguém por si só consegue produzir mudança no seu interior. O que a gente consegue produzir é maldade. Sabe por quê? Gente olha para a necessidade de alguém e dá uma geladeira, dá um fogão, coloca pão na mesa do necessitado, um outro aí oferece o carro. Porque a bondade de Deus te fez entender a graça de Deus e fez você ser bom. Mais ou menos 15 dias nós fomos marcados por uma tragédia em Paris. Vocês ouviram e viram sobre isso, sim? Aquilo dali deveria ser natural. Aquilo que é um absurdo, aquilo deveria ser toda a nossa produção, é aquilo que a gente produz baseado nos nossos delitos e pecados. A bondade é um milagre. Agir com bondade é um milagre. Dar pão ao necessitado, ajudar o aflito, acolher aquele que passa por dificuldade. Tudo de bom que acontece no mundo é um presente de Deus. Todo gesto de bondade no mundo é marcado pelo Senhor. E Deus faz isso independente se a gente está dizendo que Ele é bom ou não, porque Deus não mede as suas ações movidos pelas respostas que a gente dá às suas ações. Deus não é glorificado porque Ele age e aí a gente tem que olhar para Ele. Independente disso, o movimento da bondade de Deus está sobre o mundo, sobre o universo, sobre a vida, independente se a gente está olhando para Deus e dizendo que isso é fruto dele, independente disso. Quando a palavra nos fala que a chuva cai sobre bons e maus, ele está dizendo, não é a resposta da humanidade que me faz agir com bondade sobre ela. A gente pode ser dominado por um senso que a gente pode produzir maior bondade em Deus. Que loucura é essa? A gente vive uma perspectiva que parece que a gente consegue fazer com que Deus seja um pouquinho melhor. Olha o que diz Tiago em 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. É um presente de Deus. Olha o que diz Atos 14:17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Ou seja, Deus te permitiu viver. Mais do que isso, Deus te permitiu viver com qualidade. Alguém consegue produzir ar fresco
No mundo, a gente consegue produzir através de uma máquina, esse negócio, mas vai ali fora. Alguém aqui conseguiu produzir uma noite mais fresca com o ar-condicionado desligado? Toda a produção de qualidade no mundo é fruto de Deus. Toda a capacidade de fazer com que a nossa vida seja cada dia melhor é fruto da bondade do Senhor. Você não vai conseguir fazer e nem ser isso. Mas uma outra verdade. A graça de Deus nos permitiu viver. A graça de Deus nos permitiu viver com qualidade. A bondade de Deus nos faz experimentar de uma vida onde sinais de bondade estão brotando e gestos de bondade vêm sobre nós e nós entregamos. E a bondade de Deus se derrama, mas nenhuma produção de bondade que a gente faz, que a gente recebe ou que vem do alto, está baseado no que a gente é ou no que a gente faz, porque Deus não se move por isso. Deus não se move por aquilo que a gente é. Isso faz Deus. Agora, esse movimento da graça de Deus também, nos permitindo conhecer, porque ninguém conhece, ninguém entende se não for por Ele. E quando a gente passa a conhecer, automaticamente a gente fica indesculpável. Ou seja, a gente não vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e vai dizer: não me foi falado. Deus assume a responsabilidade de gerar em nós a capacidade de entender, para que a gente chegando diante dEle, a gente não tenha condições de dizer a Ele que a gente não sabe. Você não tem o direito de dizer a Deus que você não sabe, que você tem que ser melhor. Você não tem o direito de dizer a Deus que você não sabe, que você não precisa ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor homem, uma melhor pessoa, um melhor ser humano. Deus, ao nos fazer entender, nos tornou indesculpáveis ao ponto da gente chegar diante dEle e dizer que a gente não sabe agir com bondade. Você sabe que tem que dar pão ao faminto. Você sabe que tem que acolher, que tem que amar, que tem que exercer perdão, compaixão, misericórdia. E você não vai ter o direito de olhar nos olhos de Deus um dia e dizer: eu não sabia. Porque só existe responsabilidade quando existe possibilidade. E a graça de Deus possibilitou você entender. E possibilitando você entender, tornou você um ser responsável. Quando o pastor Roberto terminou de pregar aqui há 15 dias no domingo, eu disse a ele: fiquei muito feliz, porque foi naquele dia que eu fiquei sabendo. Ele estaria se esforçando para levar a igreja ao entendimento da graça. Porque com isso nós estamos tornando vocês uma comunidade de indesculpáveis e de gente responsável por si mesmo, pela sua família e pela sua comunidade, pela sua cidade, pela vida dos seus filhos. Entender a graça de Deus é nos dar o senso de responsabilidade com a vida. O grande problema é que as pessoas estão buscando na graça de Deus um ambiente por uma não devoção. Então usam a graça de Deus para fazer aquilo que Paulo não nos manda fazer em Romanos 6, usando a graça de Deus para errar. E a graça de Deus tem um movimento contrário. A graça de Deus nas nossas vidas nos coloca num ambiente, num caminho da responsabilidade. A graça de Deus está conectada à devoção.
A graça de Deus está conectada à piedade. A graça de Deus está conectada ao quebrantamento, à transformação do ser, à mudança do coração, à mudança da mentalidade. São as produções da graça de Deus e do entendimento de Deus sobre nós. Ninguém poderá chegar diante de Deus um dia pedindo desculpas a Deus por não ter sido, ter feito e ser aquilo que deveria ser. Meu amigo acaba de chegar. Meu brother. Aí, amor, cuida dele aí. A graça de Deus gera em nós a capacidade de tomar decisões conscientes. Todo mundo sabe o que tem que fazer, porque a graça de Deus fez isso. Eu estou falando aqui, e você sabe muito bem o que você tem que ser melhor. Sabe aquele negócio, aquela reação que a gente tem durante a vida, durante o dia, em um relacionamento, e a hora que a gente tem, a gente já diz bem assim, não deveria ter feito. Eu acho que é isso que eu tenho vivido muito, né, na paternidade. Tem hora que eu faço alguma coisa com um garoto, e à medida que eu estou terminando, eu digo, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter agido assim. Sabe o que é isso? É a responsabilidade que eu passo a ter com o meu filho, pelo entendimento da vida que a graça de Deus brotou na minha alma. Ninguém vai conseguir fazer isso. Deus abençoe, meu filho. Ninguém vai conseguir ser melhor se não for através dessa relação de um Deus que está gerando em nós a responsabilidade necessária para a vida. Agora deixa eu te dizer alguma coisa muito séria. Quando você usa todo esse entendimento, quando você usa toda essa clareza de Deus para a vida, para fazer o mal, você está usando a graça de Deus contra o Deus da graça. Porque todo o pecado, em última instância, é contra Deus. Essa semana eu li a Tiago, se eu não estou enganado, é Tiago 2, Tiago 3, está em Tiago. Eu li toda a carta, mas eu li um texto onde me vi a foto do petrolão, sabe? Parece que era uma denúncia de Deus para atos de corrupção, de maldade, como a gente vê na Petrobras, homens corruptos enriquecendo. E Tiago vai escrevendo assim no sentido de apontamento, de denúncia, colocando o dedo na ferida. Eu dizia, que coisa. Sabe o que esses homens estão fazendo? Eles estão usando a graça de Deus contra o Deus da graça. Sabe aqueles homens que entraram lá e mataram vidas, destruíram? Eles usaram a graça de Deus que permitiu viver, existir e entender e se tornar responsável contra Deus. Quando você usa a sua vida, o seu entendimento, para fazer o mal, você está agindo contra Deus, que te deu condições de entender tudo isso, e mesmo assim você não faz o bem. Para a gente orar, é a graça de Deus que nos permite encarar a vida como uma obra inacabada. Ou seja, está aqui alguma coisa que não é o que deveria ser, mas está indo para isso. É alguém que está a caminho, e a graça de Deus nos permite cair para frente, cair para o alto, em um processo equilibrado de crescer para o alto.
mesmo quando a gente não consegue dizer não, mesmo quando a gente não consegue lutar contra o mal que está à nossa frente, mesmo quando a gente cai, a gente tem condições de se levantar, porque a graça de Deus faz Deus olhar para a gente como algo que ainda não terminou. A gente não é o que a gente será um dia, mas a gente está em direção. A beleza de andar com Deus está nisso, na graça dele nos permitindo todos os dias a retomada. É aquele recadinho básico de Jesus a Pedro: vai dizer a todo mundo e a Pedro. É a explosão da graça, dizendo: vai dizer para aquele que me negou, para aquele que está chutando pedra na madrugada, chorando amargamente, porque fez o que não deveria fazer. Vai dizer para quem errou que eu estou vivo, e a relação pode ser retomada. Sabe aquela sensação de fracasso que nos toma, de desistência da gente mesmo? A gente fala, a gente não vai ser. A graça de Deus vai produzindo em nós a coragem e a certeza que a gente vai ser melhor, que a gente está a caminho, que a relação com Deus permite tropeços para frente. O problema é que a gente transformou a relação em um culto. Deus nunca pediu um culto. Deus nunca falou que queria um culto nosso. Deus nos chamou para uma relação que extrapola esse negócio desta manhã, que está para além das paredes desse lugar. Mas a gente continua pensando que é culto. A gente vamos fazer alguma coisa para Deus, a gente faz culto, e a gente não intensifica a relação. Deus não senta com a gente no sofá da nossa casa. Deus não senta com a gente na mesa para tomar uma refeição. Deus não compartilha dos nossos sorrisos ao redor de uma mesa com os nossos amigos, porque a gente acha que Deus gosta de culto, e Deus está buscando a relação com a gente. E é na relação que a gente vai ficando melhor. A gente passa a concordar com Deus, que a gente passa a pensar com as categorias de Deus. Deus, na sua graça salvadora, nos dá condições de caminhar em direção àquilo que a gente deve ser, nos permitindo sonhar com um ser humano melhor, nos permitindo se levantar da poeira e do fracasso, e olhar e dizendo: ainda não sou, mas estou em direção. A graça salvadora de Deus nos acolheu e nos remeteu a um processo de transformação, onde a gente vai ficar melhor. E se algum dia a gente piora, a gente não precisa desistir. A graça de Deus nos dá condições da gente ir em direção àquilo que a gente vai ser. Você vai ser. Aqui é a comunidade dos imperfeitos. É a comunidade dos carentes da graça. É a comunidade onde não há justo nenhum sequer. É a comunidade que não entende. É a comunidade que por si só não consegue buscar a Deus. É a comunidade que estava extraviada, inútil, que não conseguia fazer o bem, mas que a graça salvadora acolheu, transformou e está nos conduzindo. Já são 11 anos de caminhada com alguns aqui, com outros 5. E você está melhor. O artista ainda não deu o último toque no quadro, mas ele está pintando a obra.
E o que não era nada, o que era uma tela branca, já tem contornos, cores e beleza. E daqui a alguns anos, a obra estará acabada. E seremos como Ele é. A graça de Deus nos permitiu viver. A graça de Deus nos permitiu entender. A graça de Deus nos tornou indesculpáveis e responsáveis. E a graça de Deus nos permite encarar a vida como uma obra inacabada. Coloque-se em pé, vamos orar. Canta algo, Carlos. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre nós. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Você que hoje quer depositar toda a sua confiança na graça de Deus, em um gesto de adoração. Você vai chegar aqui e vai dizer: Senhor, obrigado, porque a tua graça me permitiu ser gente, ter família. E nessa declaração você estará dizendo toda a sua confiança no futuro que a graça de Deus te reserva. Um futuro muito melhor. Sai do seu lugar. É uma oração para aqueles que querem confiar somente na graça do Senhor e naquilo que ela é capaz de fazer. Tudo que tenho e tudo que sou é teu. Nós confiamos em ti. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Deixa o céu descer sobre nós. Deixa o céu descer sobre nós. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Senhor, nos curvamos diante da tua presença. O Senhor está aqui porque o Senhor
decidiu, pela sua infinita graça, se relacionar com homens pecadores. E o Senhor buscou uma relação. E a relação tem crescido. Não é mais uma relação da troca, da barganha, uma relação de um Deus desconhecido, mas a gente está sabendo quem Tu és. É uma relação de amor, de confiança, de entrega, de devoção, de adoração. Uma relação que é construída entre os acertos e erros de uma jornada. Uma relação que permite o desânimo, a tristeza, a fraqueza, porque o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É uma relação que celebra as vitórias, que cultiva o sorriso, que abraça na dor, que acolhe na aflição, que ama na rejeição, que fortalece em meio à fraqueza, que dá suporte para quem está abatido. É uma relação que permite, mesmo não sendo o que deveria ser, estar perto de Ti. E hoje a gente confia as nossas vidas na relação com o Senhor, confia as nossas vidas no futuro dessa relação, e nenhum só dia estaremos longe de Ti, porque o movimento da graça do Senhor é o movimento da aproximação, é o movimento que faz o Emanuel, o Deus conosco, o Deus junto, o Deus perto, está aí. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permitiu viver. Obrigado porque o Senhor nos permitiu entender. Obrigado porque o Senhor nos tornou responsáveis pela vida. E obrigado porque, mesmo não sendo aquilo que deveríamos ser, o Senhor continua com a gente. Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Deus da graça te abençoe e te guarde desde agora.